o Jairo Rezende, o Pablo Nazato, o Gilmar Dário. O Pablo Nazato é o Pablo, nosso amigo Pablo lá de Nova Aurora, Michele? Dá uma verificada ali se é ele. Aliás, ele está assistindo, né, Pablo? Não sei se é o mesmo Pablo de Nova Aurora, que vamos comentar daqui um pouco sobre a situação de Nova Aurora, né? Agora eu vou falar, né, do último assunto aqui, gente, mas não menos importante, né? Quero já começar mandando um abraço aqui pro meu amigo Pablo Nazato, que ele estava participando aqui com a gente ao vivo, acho que deve estar participando até agora, né? E por que eu vou falar dessa situação, gente? Porque o Pablo, ele nos procurou, né, nossa equipe, inclusive, especialmente, pedindo que aqui no nosso programa, ou de alguma maneira, eu fizesse, que eu cumprimentasse, parabenizasse, né, elogiasse, por exemplo, o médico Francisco Carneiro, que é da equipe aqui do HU, do Hospital Universitário aqui de Cascavel. E aí a gente começou a conversar para entender qual era a situação, por que a gente deveria elogiar, né, o médico aqui, Francisco Carneiro, da equipe do HU, que diz que deu um atendimento para o filho dele, para o filho do Pablo. Sensacional, que aliás, eu também aproveito a oportunidade para elogiar o HU pelo atendimento que deu para minha mãe, né, minha mãe de criação, minha avó, né, que já é falecida, já há mais de 10 anos, mas que teve um tratamento especialmente bom no HU, então quero cumprimentar toda a equipe do HU aqui de Cascavel. Mas por que ele pediu para cumprimentar? O Pablo, inclusive, ele fez um vídeo que se emociona, né, nesse vídeo, está no YouTube, se você quiser conhecer, o vídeo viralizou, teve mais de 2 milhões de visualizações, por quê? O filho dele foi buscar o atendimento, estou falando disso, gente, porque isso talvez seja a realidade que você vive no teu município, e é importante a gente denunciar isso, falar disso, para que, né, não só os profissionais de saúde, mas todas as comunidades, os prefeitos dos municípios que o nosso programa atinge, tenham consciência sobre isso, né? Então levou o filho dele para ser tratado lá na cidade de Nova Aurora. Aí, isso é o que ele fala no vídeo dele. Aí diz que levava, né, dava um remédio, olha, volta para casa porque é um problema simples, é uma virose, não sei o que lá. Levava de novo, o menino estava com dor. Dava remédio e voltava para casa. Tal. Até que o pai, claro, desesperado, como você que é pai, você que é mãe, você imagina o que é o sofrimento de um filho. Foi lá e fez uma confusão. Não, meu filho precisa ser internado, está sofrendo demais. Aí foram lá com muita briga, com muita confusão, tal, segundo as informações que ele me passou. Fizeram lá, o filho dele tem 9 anos de idade. 9 anos. Aí fizeram lá uns exames. O que é que foi diagnosticado o menino dele? O menino dele estava com apendicite estourada. O que significa isso? O menino não morreu porque Deus não quis, que não era a hora. Então, assim, tanto que veio aqui para o HU, está internado até hoje, né? Tiveram que fazer uma cirurgia às pressas, tiveram que fazer uma cirurgia seríssima, fazer lavagem em todo o intestino do menino, por quê? Porque estoura, a apendicite quando estoura, ela contamina todos os órgãos internos do corpo. Então assim, gente, o cuidado que os nossos prefeitos, né, que os nossos gestores têm que ter, no sentido de tentar humanizar mais a saúde pública, gente. Tem problema, tem dificuldade orçamentária, tem tal, mas gente, um tratamento com mais atenção. Sabe, eu fico tão triste quando eu chego, por exemplo, vejo numa UBS, gente, não ter um local decente para a pessoa sentar, para se acomodar, não ter um café para tomar. Então, assim, são coisas simples, mas que trazem um sentimento de humanização para o tratamento da pessoa que está sofrendo muito. Vai lá, às vezes, para ser tratado, às vezes um atendimento ruim, né, de um servidor que às vezes está estressado, não está de bem com a vida, faz a pessoa ficar mais doente ainda, revoltada, estressada. Então a gente tem que investir, gente, além da questão orçamentária, mas investir na atenção, na humanização, no tratamento respeitoso para com as pessoas e no cuidado. Pode ser que não seja só uma virose. Se a pessoa levou, ela está desesperada com o filho, pô, dá uma atenção, sabe? Sabe esse sentimento de empatia. Não adianta a gente imaginar, assim, pensar, ó, que a dor do outro, o sofrimento do outro é do tamanho que a gente pensa que é. Não, a dor, o sofrimento do outro é do tamanho que ele está sentindo. E é isso que a gente tem que entender. Que não, ele está mentindo. Como é que a pessoa pode fazer uma leitura de que a pessoa está mentindo? Como é que a pessoa pode fazer uma leitura de que a dor não é do tamanho que ela está expressando? Que o sofrimento daquele pai não é uma bobagem? E se não for, como nesse caso não era uma bobagem, que era uma coisa muito grave, gravíssima. Então, assim, gente, agradecer a Deus, cumprimentar o Pablo, né, claro, por também ter tido esse protagonismo de pai, de cuidar de fato do filho, cumprimentar a galera aqui do HU e todo o pessoal, né, que atendeu depois, num segundo momento, lá em Nova Aurora e impediu
que perdêssemos, né, uma vida de um menino de 9 anos de idade, sofrimento que seria mais um número apenas no Brasil, das tragédias que acontecem diariamente em todos os municípios e que muitas pessoas perdem a vida, às vezes por uma atenção que poderia ter sido diferente e salvado uma vida, por uma atenção do poder público, por uma atenção dos gestores, dos servidores, enfim, de todos nós da sociedade, que devemos ter mais esse sentimento de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do pai, tentar colocar-se no lugar da criança, de quem quer que esteja sofrendo numa UBS, num posto de saúde, num hospital. Tá bom? Tá dado o recado. Pablo, feito o cumprimento. Grande abraço a você, meu querido. E é porque também, gente, que eu achei interessante, né? O Pablo ele veio me procurar e falou o seguinte: Pacheco, eu recebi, né, a ligação de muitos políticos. Você vê, ó, e ele veio nos procurar, né? E não fomos nós que resolvemos o problema dele. Não fomos nós que resolvemos o problema dele. Ele falou: ó, eu vim procurar você porque eu acredito no teu trabalho. Então isso me deixou imensamente emocionado, porque ele falou: olha, eu não quero que ninguém fique usando isso para fazer, e eu estou fazendo isso aqui porque ele pediu que eu fizesse isso, senão não faria. Não gosto de usar o sofrimento alheio para me promover. Não é o que muitas pessoas fazem, né? Usa do sofrimento alheio para promoção pessoal. Né? Então assim, e aí fiquei honrado, claro, né? Porque ele deixou de atender alguns políticos, como ele mesmo disse, né? E ele veio nos procurar para fazer essas considerações que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Grande abraço então para o Pablo Nazato.